Venom Extreme e Monark foram as primeiras inspirações para canais de Minecraft que existiram. Essas duas pessoas iniciaram o que se tornaria comum na vida de muitas pessoas. E talvez você não saiba, mesmo que não foram os maiores canais de Minecraft, eles com certeza foram os que mais serviram de inspiração, os que motivaram todos os outros que viriam depois a continuar. Não só motivaram, mas também ensinaram o que eles tinham que fazer. Mas essa é só a parte bonita da coisa. O que aconteceu depois de tudo isso? Depois de toda essa fama repentina, depois de inspirarem, moldarem e criarem uma geração, por que tudo isso parece que acabou? E o que aconteceu com cada um deles? Hoje, a gente não vai só dizer adeus, a gente vai tentar entender o que veio depois da glória e como estão essas lendas nos dias de hoje. Olá, amigos. Antes que cheguem os idosos de plantão, sim, dá pra sentir nostalgia de algo que aconteceu há 10 anos atrás. Pois é, tamo ficando velho. Queria deixar claro aqui todo o meu respeito a todos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Espero que entendam o motivo de eu fazer ele. E também pra galera que vai ver só até a metade e comentar que eu tô ignorando fatos que aconteceram depois com alguns, assistam até o final, que eu vou deixar bem explicada a diferença entre eles de 2012 até 2016 pra o que aconteceu depois. Muita coisa mudou, alguns se reviraram, outros sumiram, então não tira conclusão pela metade. Eu não apoio tudo que cada um fez, nem tô passando pano, tô só contando uma história que a gente viveu junto. Então, preparado pra nostalgia? Há mais ou menos 20 anos atrás, Minecraft não existia, o YouTube não existia, eu não existia. Tá, isso pareceu meio dramático. Na verdade, eu nasci em 2005, há quase 20 anos, e tive uma infância assim como vocês. Mas diferente das gerações anteriores, nós que nascemos nessa época, tínhamos a internet como um meio de consumir conteúdo. E assim como na vida, na internet e no conteúdo, nós tivemos gerações de criadores. Hoje em dia é tudo mais rápido, edição mais frenética, vídeos cada vez mais curtos e crus, mas voltando ao passado, tudo parecia mais simples e pacífico, e talvez por isso era tão mágico. E também porque tivemos várias gerações de criadores de conteúdo, sendo a primeira delas a mais importante, a que moldou a internet como conhecemos e a que popularizou o YouTube e a criação de conteúdo, e deu os seus primeiros passos rumo à Era de Ouro, tendo como seus 4 pilares principais Venom, Monark, Feromonas e Leon. Essa é a primeira geração de YouTubers de Minecraft. As datas ficam meio confusas sobre quem foi o primeiro a fazer tal coisa, ou o que aconteceu primeiro, tendo em vista que alguns dos vídeos daquela época não estão mais disponíveis em seus canais originais, mas é de conhecimento geral de que o Venom Extreme foi o primeiro YouTuber de Minecraft. Fala aí, pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo hoje um mod assustador. O sentimento que esses vídeos passam é estranho. É como se eu vivesse parte da minha infância de novo por alguns minutos. Ponto importante a se dizer aqui é que o próprio Venom não se considera o pioneiro nisso. Ele sempre disse que viu um vídeo do BRKS Edu na época, e foi o que fez ele começar o canal dele, porque ele achou interessante o jeito que o Edu falava, porque parecia um amigo. Mas acredito que pro Minecraft, para as gerações futuras de Minecraft, o Venom Extreme com certeza foi o mais importante. Ele foi o que mais fez sucesso naquela época, há 14 anos atrás, com seu jeito muito único, e às vezes rodeado de amigos. Venom Extreme alcançou a marca de 1 milhão de inscritos em 2013, se tornando o primeiro canal de games a fazer isso. E é por isso que boa parte dos que viriam depois respeitam muito e sempre falam do Venom com tanto carinho. Mas é claro que não dá pra falar do Venom sem falar do Monark. Até porque teve uma época em que era quase impossível rolar por um canal de um sem ver o outro. Olá e bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft. Eu vou estar fazendo aqui vários vídeos de como se fosse um tutorial desse jogo, que é o Minecraft. Bom, agora você deve estar se perguntando o que é o Minecraft. Você deve estar se perguntando o que é o Minecraft. A inocência de quem nem esperava o que estava por vir. Mas na real foi assim mesmo que ele começou, como um canal de tutorial de como se jogava Minecraft em 2010. Não demorou muito pro Monark dar muito certo, até porque ele começou bem cedo, mais ou menos na mesma época que o Venom. E também em 2013, logo após o Venom ter pego 1 milhão, o Monark, ou o Randoms Plays, atingiu também 1 milhão de inscritos. E eu tô batendo tanto nessa tecla dos inscritos porque parece que perdeu o significado, né? 1 milhão de inscritos hoje em dia parece só um grande marco na carreira de um criador de conteúdo. 1 milhão de inscritos em 2013, o cara era um dos youtubers mais famosos do mundo. Era um nível de influência estratosfericamente diferente. E uma prova disso é que de vez em outra esses youtubers eram entrevistados por jornais sérios. Inclusive, isso me lembra de uma entrevista que o Monark deu ao Globo, onde ele diz que, no fundo, minha vida é um estresse.
porque acordo todo dia com a obrigação de fazer alguma coisa legal. Já postei uns 1.200 vídeos, e às vezes acho que já falei tudo que eu tinha pra falar. Eu tenho um trabalho que cansa muito, vou dormir todos os dias lá pelas 3 horas da manhã. Ele disse isso no fim de 2013, onde o canal dele já fazia em média 12 milhões de visualizações por mês. E isso até nos dias de hoje é um número assustador, se pensar que foi tudo feito com vídeos longos ainda. Mas algo que me deixou curioso é que no fim da entrevista, Monark é questionado sobre o futuro. E o que você pensa sobre o futuro? Vai continuar fazendo tutoriais até quando? Estou montando uma produtora de conteúdo com meu amigo Leon, do canal Coisa de Nerd, que tem 1.4 milhões de inscritos. E enquanto estiver bom pra mim, vou continuar nessa função. Mas se começar a dar errado, volto a estudar. Afinal, estudar é pra quem precisa achar um bom emprego, né? Por enquanto, eu já tenho um ótimo, e estou bem feliz assim. Alguns de vocês talvez não sabiam, mas Leon, do Coisa de Nerd, também foi fundamental pra essa época. Oi, gente. Eu tô aqui hoje pra fazer um tutorial de Minecraft, que é esse jogo aqui que eu tenho jogado ultimamente. Parte do respeito que eles recebem não foi só por serem os maiores canais, pelas séries bem feitas e pela magia da época, mas também porque eles literalmente ensinaram as pessoas a jogar Minecraft. O que é meio estranho de se pensar olhando hoje, tipo, como alguém precisaria de um tutorial pra jogar Minecraft, mas quando o jogo lançou, por ele ser diferente dos demais na época e seguir sempre nesse sentido de faça o que você quiser, isso deixou o jogo muito mágico pela liberdade de não estar preso ao que os desenvolvedores quisessem que você fizesse, mas também te deixava meio perdido sobre como fazer itens, em que ordem deveria pegar as coisas e o que priorizar dentro do jogo. E claro, nem todos podiam comprar o jogo, então as séries que os youtubers faziam acabavam sendo um jeito dessas pessoas se divertirem com o jogo. E muitas dessas pessoas também acompanhavam o Leon. De acordo com uma notícia do G1, aos 28 anos de idade, o brasileiro Leon Oliveira Martins ganhou a vida de uma forma que mais parece ser brincadeira, mas só parece. Ele faz vídeos comentando jogos de videogame e os exibe na internet. Esse trabalho, conhecido como videologger, que começou como um hobby durante um mestrado na Europa, virou sucesso, principalmente entre o público adolescente. Seu canal no YouTube Coisa de Nerd já teve mais de 34 milhões de visualizações desde que foi criado, há 2 anos. E segundo Leon, mantém acesso mensal de aproximadamente 5 milhões nos últimos meses. 5 milhões de views por mês é definitivamente algo bizarro naquela época. Mesmo que o Leon não tenha sido tão focado assim no Minecraft, afinal o nome do canal é Coisa de Nerd, não Coisa de Craft. Finalizando então a primeira geração de youtubers de Minecraft, a gente tem o Feromonas. Boas pessoal, daqui fala o Feromonas e estamos aqui no BTcraft com o Venom Extreme. E como já ficou óbvio, desde o começo o Venom gravava com ele. Isso fez com que o Feromonas acabasse crescendo muito, até passando os limites de Portugal. Pra falar a verdade, a maior parte do público dele nessa época deveria ser de brasileiro, fazendo assim o Venom ser o maior youtuber português daquela época. E de acordo com a notícia do Game Reactor, o que ele diz nessa entrevista é bem intrigante, na verdade. Tive a sorte de ser o pioneiro, porque as pessoas mal sabiam ainda o que era o YouTube. Comecei há 5 anos, ou seja, a metade do tempo de vida do próprio YouTube. Mas é engraçado olhar para os primeiros dias do YouTube, quando ainda era uma coisa tão simples e tão arcaica. É super gratificante estar nesta posição de ter tido a oportunidade de criar boas relações ao longo de todos esses anos. Também acredito que o meu trabalho facilitou a vida de outros YouTubers que vieram depois, em termos de conseguir acesso a networks em Portugal e de comunicação com as editoras. Hoje é mais fácil para os YouTubers conseguirem acesso a jogos, comunicados, eventos, e fico muito feliz por saber que ajudei a comunidade de youtubers. É claro que ele diz muito sobre Portugal nessa entrevista, porque ele é português, mas esse discurso serve tanto para eles quanto pro Brasil, já que logo depois deles 4 viriam os maiores youtubers que aprenderam com eles, que sucederam a eles e se tornaram a segunda geração de youtubers de Minecraft, que também foram cruciais pro YouTube e pro Minecraft no geral. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque se eu fosse falar sobre todos os youtubers e canais daquela época, o vídeo ficaria muito mais longo do que ele já tá, então eu vou citar os que no meu ponto de vista foram cruciais e muito importantes pra história. Não que outros não tenham sido, mas eu vou focar apenas nos maiores canais, que a princípio também eram 4 pilares, sendo eles o Tasercraft com Pac Mike, a Manic do EduCoff, Resident Evil e Authentic Games. Começando pelo que tem o maior canal hoje em dia, o Resende desde o início já vinha na pegada de séries de Minecraft, ele não fez tutoriais ou algo do tipo, até porque a essa altura já tinham pessoas que ensinaram os outros a jogar, então o primeiro vídeo do Resende foi um de Mock Creators. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende veio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E eu tô trazendo pro canal a série de Mock Creators. Quase fiquei surdo com essa intro. Mas esse não foi o primeiríssimo vídeo do canal dele, então não dá pra sabermos a data exata em que ele começou, já que os antes desse foram apagados. Mas dá pra dizer que ele começou em 2012. Um ano depois, em 2013, ele alcançou os 100 mil inscritos,
que fofinho. E a princípio era isso, nada de muito diferente. Até que um tempo depois ele começou a se diferenciar com um conteúdo mais infantil? Eu não sei se eu posso chamar assim. Ele começou a spamar vídeos e mais vídeos sobre séries diferentes, onde ele entrava em um personagem e aos poucos foi criando essa superficialidade entre ele e o público. E essas novelas dentro do Minecraft foram justamente o que fizeram ele sair de 100 mil inscritos em 2013 para 1.300.000 inscritos no final de 2014. Aos poucos ele estava chegando no limite da criação de conteúdo no Minecraft, porque a maior parte do seu público era infantil e ele foi duramente criticado naquela época pelos temas, thumbnails, títulos e todo o jeito que ele fazia os seus 800 vídeos diários. Mas não dá pra negar a revolução que ele fez ali. Não dá pra ignorar o fato dele ter tido tanta fama tão jovem. Prova disso é que, diferente da primeira geração, a segunda já veio mais marqueteira, com livros, produtos, teatros e até turnês. Se você assistia o YouTube em 2015 ou 2016, era certeza de se deparar com um vídeo dele. Pelo menos uma vez na semana na aba de recomendados ou até mesmo na em alta, porque ele realmente criou uma base de fãs muito grande. E outro que foi sempre comparado ao Resende e vice-versa foi o Authentic Games. Fala aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Authentic Games. Quem tá... que forma, tô falando mó formal, mas quem fala aqui é Marco Túlio e vamos lá. Na época era muito comum entre esses dois de rolar uma briga acirrada de quem postava mais vídeo, quem conseguia mais público, e isso, no meu ponto de vista, chegou num ponto onde ficou ruim pros dois lados, porque com o tempo eles perderam noção de algumas coisas, mas se o intuito deles era gerar número, deu muito certo. E dentre muitas entrevistas que vi dele naquela época, em todas ele diz que se inspirava e até mesmo começou copiando os vídeos do Monark. Afinal, a esse ponto já fazia alguns anos que o Monark fazia seus vídeos, e é muito doido pensar que ele sempre citou e deixou claro seu apoio ao Monark. O Authentic, diferente de alguns, sempre ajudou a galera que gravava com ele, no sentido de levantar grandes nomes, como o Baixa Memória, o Jazz Ghost, o Spock, a Malena, enfim, tiveram mais. O que me faz lembrar de outro youtuber daquela época que não andava sozinho, e é claro que eu tô falando do Taser e do Craft. Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo da nossa série de Tente Não Rir, junto com o moço Mike. Fala galera, que eu sou o Mike, junto com o Phelps, o Celpt e o Zelunen, em mais um vídeo da nossa série Tente Não Rir, né mano? Como vocês já puderam perceber, eles quase sempre estavam nessas doideiras de mapas, gravando algum quadro diferente dos demais youtubers, como esconde-esconde, minijogos, até mesmo o Tente Não Rir. O foco desse conteúdo já não era mais o jogo em si, eram os momentos engraçados que o jogo proporcionava, o que acabou ajudando muito o canal a crescer, porque eles simplesmente podiam gravar com qualquer pessoa, e isso acabou sempre chamando a atenção de público novo. E falando de público novo, Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Egg Skywars. Eu tô aqui com o Portuga, com o Aruan, com o Afra, com o Marco pra jogar aqui um Skywars. O Edu Coffee naquela época fazia um conteúdo tanto quanto diferente da maioria. Por mais que o canal dele ficaria muito forte em vlogs com o passar do tempo, acabou que o Minecraft foi muito importante pra ele no começo. Não só por séries como a Escadona, que reunia a maioria dos seus amigos, mas também com séries em sobrevivência, como a Safiri, onde eles encheram um jogo de mods e tentaram sobreviver lá. O público do Amenic ainda era majoritariamente de crianças, é claro, mas dentre os outros, ele era o que tinha um público mais velho, o que impactava numa jogabilidade mais madura e intensa. E assim, esses quatro nomes, Resident Evil, Authentic Games, Tasercraft e Amenic, não só seguiram os passos da primeira geração, mas também redefiniram o que era ser um criador de conteúdo de Minecraft no Brasil. Eles transformaram um hobby em uma indústria, levaram Minecraft a um nível de popularidade sem precedentes e provaram que, na internet, a magia da Era de Ouro era o que iria inspirar toda uma geração que viria depois, onde eu me incluo nisso, e que também furaram os limites do Minecraft, e por assim se encerra a Era de Ouro, onde eles deixam seus postos, alguns até abandonam o Minecraft, e tudo cada vez fica menos mágico.
Pois é, outro dia. A coisa ficou meio sombria aqui, né? Indo na ordem reversa do ato 1, o Amenic largou completamente Minecraft e cada vez mais foi para os vlogs, coisa que dava muito certo no canal dele, até mesmo na época do Minecraft, mas ele e todos os outros tiveram que lidar com o amadurecimento do seu público. Alguns não souberam se adaptar, outros demoraram tanto que parte do público já tinha ido embora. Claro que com 10 anos se passando, os amigos de antes já não eram mais tão amigos assim, que é até comum de se acontecer nesse meio. Uma época gravam mais, outras gravam menos, mas pelo menos continuam gravando junto. De vez em outra ele solta um vídeo com o Resende, revê os amigos da antiga e sabe muito bem que a rapaziada ainda curte ver eles junto. Mas sobre o Resende, depois de 2015 e 2016, anos que o canal dele ainda estava muito forte no Minecraft, ele percebeu que ao invés de ele sexualizar e fazer umas thumbs bizarras dentro do jogo, ele poderia fazer isso fora do jogo. Olha que legal. O que aconteceu com esse cara eu não sei. Ele se perdeu firme, não dá pra dizer que não. E a cada vídeo, as pessoas que acompanhavam ele desde o começo começaram a perceber que ele tava indo pra um caminho meio zoado da situação. E isso, por incrível que pareça, perdura até os dias de hoje, desses formatos de vídeos. Claro, não exatamente do mesmo jeito que ele fazia antes, até porque se fosse ele já teria com certeza tomado outro cancelamento. Mas do meu ponto de vista, ele só cada vez mais se afundou nesse conteúdo. De certa forma, o canal Resende não é mais sobre o Resende. O negócio virou uma empresa, e isso no ponto de vista dos marqueteiros pode realmente ser algo bom, mas pra galera que gostava e era realmente fã do cara, não faz sentido nenhum. Já o Taser e o Craft ficaram durante alguns anos a mais na criação de vídeos, participaram de alguns projetos recentes até, como o QSMP, que dá pra dizer que dos recentes foi um dos maiores projetos de Minecraft. Explicando brevemente aqui pra quem não acompanhou, basicamente era um servidor que tinha vários criadores de conteúdo, até mesmo de outros países, e traduzia as conversas com mods dentro do jogo em tempo real. E tinha toda uma lore por trás, até o Selbit e o Forever estavam por lá. E quem comandava esse projeto também era o Quackity, enfim. Muito foda. Mas infelizmente chegou ao fim, teve muita coisa que rolou nesse projeto que até daria pra fazer um vídeo só sobre isso, mas agora que eles já saíram de lá, o Peck continua fazendo suas lives, participa do Arcanis, que é outro projeto parecido com o QSMP. Já o Mike, com o passar do tempo, foi diminuindo sua frequência na internet. De vez em outra ele posta algum vídeo, alguma coisinha nas redes sociais, mas realmente não é mais tão frequente quanto era antes. Isso porque, até onde eu cheguei nas minhas pesquisas, o Mike se mudou pro exterior e tá fazendo faculdade, então até que faz sentido esse sumiço dele na internet. Mas bom, não tem como deixar de fora desse vídeo a treta que rolou nos últimos anos entre o Mike e o Authentic Games. Até porque depois dessa treta, o Authentic Games deu uma certa sumida das redes sociais. No seu canal aparece de vez em outra também. E sem querer soar paia aqui, mas esses vídeos não tão frequentes assim faz mais sentido do que a escolha que o Resende fez de levar o conteúdo. Mas enfim, o que rolou entre Mike e Authentic Games foi realmente triste pra todo esse passado que a gente acabou de ver. Mas basicamente, um escolheu defender um lado político diferente do outro. O Authentic começou há 2 anos atrás a apoiar a direita, coisa que se você acompanhasse mais de pertinho você ia perceber que era meio óbvio, mas tomou mais força naquela época por conta das eleições e porque ele tava em um perfil pessoal falando sobre o voto dele e política. E também porque ele acabou divulgando esse perfil no perfil oficial do Authentic Games, ou seja, grande parte das pessoas começaram a saber a partir dali. E isso já foi o suficiente pra internet inteira começar a chamar o cara de monstro e distorcer tudo o que ele tava dizendo, quando na verdade ele só apoiou as ideias que ele acredita. E você pode discordar dele ou não, mas começar a espalhar ódio e difamação a troco de nada só porque ele não apoia o mesmo político que você, isso sim é paia. Então naquela época o Mike se mete na confusão, que até hoje eu não entendi exatamente o motivo pra isso, só pareceu que ele queria botar mais lenha na fogueira do cancelamento que tava rolando no Twitter, porque antes disso, em nenhum momento nessa treta, nesse cancelamento, havia sido mencionado o nome do Mike. Então, tecnicamente, não tinha motivo pra ele se posicionar. Mas tudo bem, ele deve ter feito isso de uma maneira bem indireta, né? Tem youtuber que se diz autêntico, mas não entende nada de autenticidade. Lamentável. Isso aqui não foi nada indireto. Ele literalmente disse o nome do canal do cara, e numa época onde todos estavam falando sobre, então ficou meio na cara sobre o que era. E rapidamente começaram a cobrar o Mike nos comentários, dizendo que eles eram amigos, então não valia a pena acabar a amizade deles por isso. E o Mike continuou falando: não acabe com a amizade por causa de política. Eu nem era amigo do cara, what the fuck. Só porque eu gravei com fulano anos atrás, isso não me faz amigo dela. A galera tende a romantizar youtubers que gravam juntos. Às vezes as pessoas só gravam pra fazer uma collab, só isso. Pô, é bem desrespeitoso com todo aquele momento, toda a infância de uma galera, você dizer que era só uma collab. Até porque pesquisando os vídeos da época dá pra perceber que não era só uma collab. Dá pra perceber que talvez com o tempo, pra você de agora, virou só uma collab, mas na época não foi. E o próprio Authentic nunca pensou isso, independente do que o
Mike apoia, independente se ele concorda ou não. Por mais que ele tenha os motivos dele, pelo que é público na internet, eu não consegui entender muito bem essa motivação dele a falar sobre isso desse jeito. Claro, a não ser que tenha rolado algo mais pesado no offline. Falando em offline, se teve alguém que sumiu da internet por um tempo, foi o Venom Extreme. Rolou até uma parada meio paia na época, onde ele tinha vendido alguma das suas contas pro Tigrinho, que é bem zoado, mas pesquisando nos dias de hoje, o canal dele segue intacto e guarda todos os vídeos daquela época que não volta mais. Inclusive, ele recentemente voltou pro canal do nada. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo do desafio dos 4 pilares. Brincadeira galera, quem me acompanha só aqui no YouTube deve ter tomado um susto daqueles, bizarro mesmo, deve ter tomado um susto daquele. O tempo passa galera, o tempo passa pra todo mundo, o tempo é implacável cara, ninguém vence o tempo passa pra mim, passa pra você e eu acho que passou bem pra mim aí, dei uma emagrecidazinha, então só o cabelo ficou branco, eu continuo sendo o mesmo bom e velho tio Venom de sempre. Pô, muito da hora ver isso aqui, ver que ele voltou a dar uma atenção, voltou a postar vídeos, a galera também voltando a acompanhar. Pelo que eu entendi assistindo os vídeos que ele postou, agora o tio Venom vai seguir numa área mais de vlogs, mostrando o empreendimento dele, que vai ser um complexo de chalés, muito foda mesmo, eu com certeza vou acompanhar esses vídeos, já tô acompanhando. Assim como eu faço até os dias de hoje com o Leon, que depois da era Minecraft continuou fazendo seus vídeos de nerd, sempre muito bem produzidos e pensados, tanto é que ele chegou nos 10 milhões de inscritos por algum motivo. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, mas é bem estranho de se pensar como ele conseguiu manter uma certa frequência diferente de boa parte dos que eu mostrei aqui, claro, e não se perder nos vídeos. O conteúdo lá acabou saindo dos jogos e indo para uma área mais tecnológica, mas mesmo assim eu continuo assistindo tanto os vídeos quanto as lives e os cortes, que acabaram virando outro meio de ele conversar com a galera, e é bom ver que pelo menos uma daquelas lendas conseguiu continuar até os dias de hoje. Até porque se for para falar de gente que acabou saindo do YouTube, o Feromonas acabou diminuindo muito a frequência e até iniciou um projeto de live frequentemente, dando a volta à China, mas pelo que eu pesquisei ele não atualiza mais esse projeto já tem um tempinho, então meio que acabou parando com o tempo, e pelas postagens que eu achei no Instagram dele, dá a entender que ele se mudou pra China e aparentemente mora lá até os dias de hoje. E agora chegamos no que talvez foi o fim mais trágico que aqueles youtubers daquela época podiam ter, Monark. O canal do Monark foi completamente apagado, então por isso que eu tive que fazer um certo esforço aqui pra fazer a pesquisa desse vídeo, porque eu não tinha material no canal do Monark. E bom, o restante disso acredito que vocês já sabem, não é? Ele ajudou na recente revolução que teve nos podcasts aqui no YouTube e depois se auto-cancelou dizendo aquela burrice absurda e depois, se mudando do Brasil, tentou abrir outro podcast que acabou não dando muito certo porque ele tá banido das redes, né? Então o negócio acabou antes de começar. Fazendo a pesquisa desse vídeo, eu descobri que o primeiro convidado daquele podcast foi o Venom e ele diz uma coisa sobre o cancelamento do Monark que eu não tinha ouvido ainda. Sei lá, foi feito uma destruição de imagem em mim, assim, muito forte, né? Gigante. Eu acho assim, eu pessoalmente, cada um tem a sua opinião, eu achei que foi algo muito desproporcional do que realmente merecia. Né? Tu falou merda? Falou merda. Mas falei de um jeito merda, né? O jeito que falou ali foi... Um jeito que dá pra você extrapolar e interpretar como se eu estivesse falando uma merda incrível, de apoiar alguma coisa absurda. Entendeu? E a proporção que tomou, eu achei que foi extrema. Muito, muito a mais do que realmente merecia. Cara, eu não sei como você aguentou tanta porrada. Tomar porrada de todos os lados, de tudo que aconteceu com você, com o Flow, saiu do Flow, os canais todos monetizados, cancelamento unânime. Tu foi cancelado, tu reconheceu o teu erro, tu pediu desculpas. Galera, eu tô errado, eu falei merda mesmo, me desculpa. E tipo, o que o pessoal mais queria? Queria perder o patrocinador, todos os patrocinadores sumiram. Queria o quê? Que tu se matasse. Eu acho que chegou um momento que a galera tava vendo, opa, vamos ver se ele se mata. Olha, eu entendo o sentimento, porque foi triste de ver alguém que fez parte da nossa infância caindo desse jeito. No caso do Venom, foi triste ver um amigo ser caçado do jeito que foi, mas também acho que o que o Monark falou foi longe demais pra passar impune. E sinceramente, não sei nem se existe uma punição ideal pra isso, porque quando você perde tudo, perde seu canal, suas conexões, sua reputação e acaba tendo até que sair do seu próprio país, será que isso já não foi punição o suficiente? Eu não tô aqui pra passar pano e nem pra crucificar ninguém, só acho que às vezes as coisas são mais complicadas do que parece. E talvez o maior peso que ele vai carregar nem seja esse cancelamento, talvez seja o fato de que ele mesmo
mesmo destruiu tudo que ele construiu com as próprias mãos. E nesse momento, a era de ouro do Minecraft fica pra trás, oficialmente, não porque o jogo acabou, mas porque o elo que ligava tudo aquilo já não existe mais. Desde o início do YouTube até 2015 ou 2016, essa foi a época que ficou conhecida por muitos como era de ouro de criação de conteúdo, dos youtubers e do Minecraft. Isso é bem simples de entender, na verdade, nunca vai existir um youtuber como eles eram, não por números, não pelo jeito de fazer série, mas pelo momento. Eles literalmente foram os primeiros. A gente tava descobrindo tudo assistindo eles, era tudo muito novo pra gente. E tudo bem, vieram outros youtubers de Minecraft depois e vão continuar surgindo, mas já não é mais a mesma coisa. Já não somos mais crianças. E mesmo que surjam outros criadores de conteúdo, as crianças de hoje vão ter uma experiência diferente das que nós tivemos. E aquela sensação de ver um vídeo antigo e lembrar como era nesse tempo, talvez diga que isso tudo chegou ao fim. Não só porque os vídeos hoje são apresentados e feitos de outra maneira, mas também porque as pessoas não são mais as mesmas. E esse é o fim da nossa era de ouro. Esse vídeo deixou muita coisa de fora, muitos youtubers, muitos vídeos, porque foi mais focado na primeira geração, que eu comento levemente sobre a segunda, então dá até espaço pra fazer uma parte 2 se vocês curtirem. Infelizmente eu tive que deixar de fora muita intro, coisa que fazia parte da magia da segunda geração, mas eu preferi evitar por causa de copyright. Mesmo assim, acho que quem viveu essa época entendeu o que eu quis dizer. A gente não tá só falando de vídeos de Minecraft, a gente tá falando de uma parte da nossa vida. E por mais que o tempo passe, essas memórias ainda ficam. Então, se você lembra de algum vídeo, alguma intro, algum canal que te marcou nessa época, comenta aí embaixo, sabe? A gente não revive tudo isso num próximo vídeo, porque no fim das contas, mesmo que a era tenha acabado, mesmo que seja um adeus ao Minecraft, a gente ainda pode lembrar dela juntos. E muito obrigado mesmo pelos 70 mil inscritos. Vocês estão me deixando cada vez mais perto do meu sonho. 100 mil é logo ali. Espero que tenham gostado do vídeo. Vocês já sabem onde dar o suporte. Muito obrigado pela companhia hoje. E um abraço.